A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nesta lição, teremos uma visão como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Deus chama, Deus prepara o homem para trabalhar em prol do crescimento do seu reino. Ele chama e ele capacita, assim como fez com Saulo. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 1, versículo 1, nos diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele foi chamado pelo próprio Deus. A verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Possuir um chamado é ter sido convocado por Deus, é ser convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa, que é o próprio Deus quem estabelece o que deve ser feito, onde, quando e por quem deve ser feito. É Deus que chama e é Deus quem determina como será feita essa tarefa. Quem chama, que é o próprio Deus, passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem foi chamado. E isso significa dizer que as razões, as formas e objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, que é o chamador. É Deus quem tem que ser visto. O homem faz a obra, mas a honra é toda para o Senhor Deus. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que diz, vamos ler a Bíblia. Gálatas 1, versículo 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus já tinha chamado Paulo desde o ventre da sua mãe. E ele chamou e capacitou Paulo. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Jesus. Saulo foi completamente mudado. De perseguidor, ele passou a ser um pregador do evangelho. Fiel. Porque ele foi vocacionado para uma grande obra. Ele foi vocacionado por Deus. É Deus quem chamou Paulo para fazer essa obra. O ministério de Paulo foi marcado por pregação poderosa, curas, sinais e prodígios e maravilhas. Com isso, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É Ele que confirma a palavra e a obra. Deus chama. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando nosso Senhor diz a Ananias:
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve sua visão recuperada. Aqui na lição a pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como mudou Abrão para Abraão, Gênesis 17:5, Jacó para Israel, Gênesis 35:10, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3:16. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia, que Deus tenha mudado o nome de Saulo para Paulo. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Com isso, vemos que o nome Saulo não foi mudado por Deus para Paulo. Saulo viu realmente a Cristo. Ele viu Jesus Cristo. Não foi uma miragem. Essa visão ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, como está em Efésios 1, versículo 1. O apóstolo não foi ordenado por uma comissão de apóstolo. O que prevaleceu foi uma declaração de Jesus a Ananias, que foi discípulo fiel de Cristo em Damasco, como está na Bíblia. Vamos ler em Atos 9:15. 9:15 nos diz, em Atos: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Deus falando a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O próprio Jesus deu essa ordem a Ananias. Ananias, um fiel discípulo de Jesus. Assim, Ananias foi ao encontro de Saulo, como ordenou o Senhor. E lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Foi Jesus que o confrontou e o chamou pelo nome. Jesus chamou pelo próprio nome a Paulo. Cristo ainda chama o ser humano. Cristo ainda chama o nome, o homem, para frutificar no reino de Deus, para dar frutos no reino de Deus,
para aumentar o reino de Deus. Ele chama e é ele mesmo que capacita, como fez com Saulo. Deus chama, Deus capacita. Não precisa o homem temer de levar a palavra de Deus, de fazer a obra de Deus. Que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que dá graça, que ajuda o homem a levar a palavra, fazer a obra de Deus, para que seu nome seja glorificado, para que o reino de Deus cresça. Antes do apóstolo exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. Todos que são chamados por Deus, antes de fazer a obra, tem que se preparar. Primeiro tem que ir para o deserto, se preparar para depois fazer a obra. O ministério de Paulo precisava de uma preparação silenciosa, de comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, conhecer mais a Deus e de uma reflexão. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Ali ficou aproximadamente 3 anos desde a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e suas convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Jesus Cristo. Esse período é preciso que o homem passe, que o homem prepare para começar a obra de Deus. Chegasse mais a Deus, conhecer de perto as Escrituras, chegasse mais a Deus, ter convicção do que realmente é a palavra de Deus, ter convicção realmente da sua decisão. O homem também precisa ir para o deserto, preparar-se para a obra. Assim aconteceu com Paulo. Assim, Paulo se preparou para explicar a sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Quando Paulo se sentiu preparado, ele voltou a Jerusalém. Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Saulo passou a usar seu nome romano, que é Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Aprendeu a dominar suas paixões, seus desejos carnais, prevalecendo a alegria da salvação em Jesus Cristo. É assim que acontece conosco. É assim que aconteceu quando nós aceitamos Jesus. E continua acontecendo que nós ainda, enquanto estivermos aqui na terra, estaremos lutando a cada dia contra essa carne, para não cairmos em tentação. Essa carne tem que ser dominada, senão leva o homem de volta
ao abismo. No deserto, Paulo foi despido de toda a sua filosofia e religiosidade legalista do cristianismo. Aprendeu também que o deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem e que só pode depender de Deus, viver sob sua dependência. É no deserto que o homem aprende que Deus tem que estar acima de tudo. Acima de tudo. Que o homem não é nada sem Deus. Que o homem precisa de Deus, precisa viver sob a dependência de Deus. Que em tudo nós somos dependentes desse Deus. Deus é maravilhoso. Deus ainda chama o homem para a sua obra. Deus, como fez com Paulo, ele ainda faz com o homem. Ele chama o homem, transforma o homem em uma nova criatura, capacita para a sua obra. Deus continua o mesmo, continua operando maravilhas em nosso meio. Basta que nós estejamos atentos para ouvir a voz do nosso Senhor. Vamos nos preparar para a obra do Senhor, fazer o que Deus colocou em nossas mãos, fazer com responsabilidade, fazer a obra com amor, que Deus se agrada e que Deus seja honrado em tudo que nós fazemos para Ele, fazemos na obra dele. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Chegamos ao final dessa lição. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer a sua obra, na hora que Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. É Ele quem manda. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. Muitas vezes estamos passando por lutas, por tribulações. E no momento do sofrimento nós não sabemos o porquê. Mas mais adiante nós vamos saber qual é o propósito que Deus tem em nossas vidas. Para que a gente passe nesse deserto. Para que a gente passe por essas lutas, por essas tribulações. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para nós identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. É preciso estar sensível à voz de Deus, saber o que Deus quer conosco. Com base no que estudamos nesse dia, podemos destacar 3 lições. O mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama, que é o próprio Senhor. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas pertence a quem chamou, que é o próprio Senhor. Não se trata de um peso a obra de Deus, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que aquele que foi chamado. Que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E nós vamos continuar fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus,
fazendo aquele trabalho, a tarefa que Ele colocou em nossas mãos, fazendo com amor, com responsabilidade, porque Deus agrada e seu nome por todos é honrado, é glorificado e que Deus é visto em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando a nossa família, abençoando, nos dando, nos capacitando cada dia mais para fazer a tua obra. Que nós possamos não ver a obra, a tarefa que Deus colocou em nossas mãos como um peso, e sim como um privilégio de ser chamado por Deus. Fique com Jesus e que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique com Jesus.